Amém, irmãos. Amém, convidados que têm nos acompanhado através do canal da Igreja em Ribeirão das Neves. Hoje nós vamos dar continuidade ao Desfrute do Jave. A publicação que iremos falar hoje é de número 336, título geral, Os Milagres dos Milagres, e o artigo que nós vamos compartilhar está na página 4, fala sobre os perigos da comparação. Jesus é o Senhor. Vivemos num mundo de comparações. E hoje, através das redes sociais, das mídias de forma em geral, as pessoas postam o que elas sentem, o que elas experimentam, o que elas vestem, o que ela come, o que elas fazem nos seus dia a dia. E se torna quase inevitável nós compararmos a nossa vida, as nossas condições, a nossa situação com relação a essas pessoas, né? E comparar, toda vez que nós comparamos a nossa vida com as dos outros, nós tendemos a achar que a nossa vida é inferior àquilo que se publica, né, nas redes sociais. Ó Senhor Jesus. E toda vez que nós comparamos, pode gerar no nosso coração alguns sentimentos negativos que pode, de certa forma, acabar com o nosso viver. Tanto o nosso viver espiritual, o nosso viver físico, emocional, pode se envolver com certos tipos de sentimento contrário, onde a base seja a comparação e de ficar tentando se igualar às outras pessoas. E o primeiro exemplo negativo de comparação que há na Bíblia está em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 8, que conta a história de Caim e Abel. Vou ler para vocês, a partir do versículo 4, fala: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então aqui a oferta de Abel, a pessoa de Abel e a oferta de Abel foi aceita, ao passo que a pessoa de Caim e a oferta de Caim não foi aceita diante de Deus. E o resultado disso é que Caim se achou inferior a Abel, e esse sentimento já foi gerando ciúme, já foi gerando inveja, já foi gerando outros sentimentos contrários. E disso tudo resultou que Caim odiou seu irmão e matou seu irmão Abel. Então, por não ter sido aceito a sua pessoa e sua oferta, se sentiu inferior a Abel, e vários outros sentimentos, por não ter sido tratado, foram gerando no coração de Caim, e o resultado disso tudo é morte. Talvez nós não, pela misericórdia do Senhor, nós não iremos passar essa situação, né, que Caim passou, mas sutilmente, por causa da comparação, dentro do nosso coração também pode surgir sentimentos que nos levam a odiar o próximo, ou a ter tanta inveja que nós desejamos que a pessoa venha, né, a sumir ou a morrer. Ó Senhor Jesus. Então, o estilo de vida da sociedade atual é um campo fértil para comparações. Quando a comparação é alimentada, sentimentos negativos começam a nos escravizar a ponto de nos consumir, fazendo-nos ficar cego para tudo que Deus fez, faz e fará por nós. O problema de nós compararmos com outras pessoas é acharmos que Deus tem sido mais gracioso para com os outros do que para com nós. Na verdade, o Senhor ele quer ser tudo para nós. E Ele é capaz de nos suster em tudo. E Ele nos criou. Ele é aquele oleiro, né, que tem posse sobre o barro,
que é capaz de fazer um vaso da maneira que Ele quer. Então, tudo que você viveu e vive até hoje está na mão do Senhor. O Senhor, Ele te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe como que você deve conduzir a sua vida, mas o erro está em nós acharmos que a nossa vida não está de acordo com aquilo que nós merecemos, ó Senhor Jesus. O que acontece é que, sutilmente, a mídia, a rede social apresenta um estilo de vida diferente daquilo que nós temos diante do Senhor. Nem sempre, aquilo que a mídia apresenta, que a rede social apresenta, é o que o Senhor quer por nós. Ó Senhor Jesus. Por isso, um ponto importante é que nós devemos conhecer quem é o Senhor e quem nós somos diante de Deus. A Bíblia é cheia de coisas maravilhosas que Deus preparou para nós, que independente do que se prega aí fora, é aquela vida plena que nos satisfaz, que nos leva à alegria. Então nós não devemos ficar almejando, desejando aquilo que os outros têm. Nós devemos desejar aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós não podemos ficar olhando as vitrines do mundo e ficar desejando o corpo daquela pessoa, ficar desejando o que ela veste, o que ela tem, um carro novo, o quanto de dinheiro que ela ganha. Ó Senhor Jesus, até mesmo dentre nós que somos irmãos, que vivemos a vida da igreja, às vezes ocultamente nós ficamos com o sentimento de desejar a posição daquele irmão, a função daquele outro, o ministério, os dons. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, nós devemos cada vez mais nos esvaziar diante do Senhor e nos conhecer diante de Deus, Então, além dessas coisas, a comparação pode estar associada com a baixa autoestima, ou mesmo gerá-la, podendo resultar em complexo de inferioridade, carência emocional, necessidade constante de validação ou afirmação, ansiedade excessiva e ainda depressão. Então, alguns desses sintomas, inferioridade, carência emocional, necessidade constante de validação, ansiedade excessiva e depressão, o resultado desse sintoma pode estar numa vida de comparação. Você está sempre comparando a sua vida com relação a outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Obviamente, desejar ser melhor é lícito e até louvável, e tomar outros como exemplos positivos a ser seguido é uma maneira de ser motivados e não ficar acomodados. Nós temos vários exemplos de pessoas que são exemplos positivos e que nós devemos também ter esses exemplos positivos para nos motivar, Só que cuidado para que esses exemplos não venham a se tornar o seu ídolo. O problema é quando nós vemos essas pessoas que se destacam em qualquer área, e tomar essas pessoas como ídolos, ou de forma contrária, é achar que essas pessoas são tão superiores a nós que nós devemos sempre ficar inferiorizados, tristes, por não conseguir as mesmas coisas. Ó Senhor Jesus. Quando você se compara com alguém, é como se dissesse a Deus: não me satisfaço com o que você já me deste. Tu poderia fazer mais por mim. Por que fazes por outro e não por mim? Tu está me privando de coisas que eu preciso ou mereço. É como se em seu coração estivesse escrito: o que Deus faz por mim não é suficiente. Não sou grato a Deus por isso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Às vezes nós não recebemos algo que achamos que merecemos. Com certeza isso é o cuidado do Senhor. Com certeza isso é o trabalhar de Deus para que Ele não venha nos perder. Nós não sabemos qual vai ser o resultado da nossa vida se nós desejarmos aquilo que nós tanto queremos,
alheio à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, quantas pessoas já se decepcionaram justamente por conquistarem aquilo que tanto almejava, que era um emprego, entra numa faculdade, consegue um bom salário, consegue aumentar o seu status, né? Porém, a vida se torna cada vez mais vazia, mais fora da presença de Deus, mais fora da comunhão com os santos. Então, irmãos, nós temos a vida que nós merecemos, e essa vida foi vinda, né, através daquilo que o Senhor preparou para nós numa época em que nós nem aqui estávamos. Então nós temos a vida que Deus preparou para nós. Só que nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor para entender de fato qual é o sentido da nossa vida aqui na terra. Nós precisamos entender por que aqui estamos, qual é o nosso papel aqui e para onde vamos, né, quando tudo isso acabar. Com certeza Deus tem um plano que é lindo, que é prazeroso, que é cheio de alegria para cada um de nós. Porém, nós devemos buscar toda essa satisfação no Senhor. Porque se nós formos buscar nas outras coisas, naquilo que o mundo apresenta para nós, nós vamos cada vez mais nos sentir inferiores a isso tudo que é postado aí nas redes sociais. Ó Senhor Jesus. De onde será que vem o sentimento de desejar o que Deus não planejou para nós? Você já fez essa pergunta? De onde vem esse sentimento de querer algo que você sabe que talvez Deus não planejou para você e para mim? Esse sentimento pode estar nos enganando. Você vai viver a sua vida tentando, e talvez o Senhor quer te sustentar com outras coisas, descobrir em você outras habilidades, descobrir em você outros dons. Ó Senhor Jesus. E mais, será que somos melhores que Deus e sabemos mais do que Ele a ponto de esperar até exigir que Ele faça por nós o que não planejou? Ó Senhor Jesus. Entenda, a Bíblia é cheia de exemplos. Existe a vontade soberana de Deus, que é a que todos os filhos cheguem, né, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura de Cristo, que todos nós cresçamos em vida, para um dia ser útil na mão do Senhor. Mas também existe a vontade permissiva de Deus, que não é a vontade exata de Deus, mas é a vontade permissiva. Deus permite que você faça as suas escolhas, toma o seu destino, mas, com relação a isso, tudo que acontecer na sua vida vai ser consequência sua mesmo, consequência da sua atitude. Ó Senhor Jesus, é igual um pai que fala para o filho, não faça. Aí o filho vai, por teimosia, por achar que deve fazer, vai lá e faz. E acontece errado, então o pai não tem culpa. O filho vai sofrer a consequência disso sozinho. Então, o que nós escolhemos diante da nossa vida, Deus não vai ter culpa disso. Deus, ele jamais será culpado das nossas atitudes, né? Por isso que cada ser humano vai sofrer as suas consequências sozinho, quer seja durante o período aqui na terra, ou quer seja diante do trono do Senhor. Todas as nossas atitudes geram uma consequência. Então, é melhor que nós saibamos aquilo que Deus preparou para nós, que com certeza é maravilhoso. Nós precisamos voltar mais para a palavra de Deus, voltar mais para a Bíblia, voltar mais para as comunhões com aquelas pessoas que já foram aperfeiçoadas no Senhor, que se colocam a servir a cada um de nós. Devemos buscar direcionamento de pessoas maduras, de pessoas que são experimentadas por Deus. Não, irmãos, ficar moldando a nossa vida de acordo com aquilo que nós vemos nas fotos, nos vídeos. Ó Senhor Jesus. Vou ler um exemplo para vocês de Salomão, que ele foi um rei, que olha só, ele experimentou toda a sabedoria, que ele pediu a Deus sabedoria, então ele foi uma pessoa muito sábia, né, que é um patamar acima da inteligência, né? Ele não foi só inteligente, ele foi sábio, né? Mas ele também experimentou tudo que a riqueza é capaz de proporcionar.
Ele também experimentou todo prazeres que a carne também é capaz de proporcionar. Só que o interessante é que em um determinado momento na vida dele, ele refletiu. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 10 a 11. Senhor Jesus. Vou ler aqui. Eclesiastes 2, de 10 a 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo que Salomão realizou com as forças de sua mão, com sua sabedoria, deleitando da sua riqueza e dos prazeres da sua carne, nada aproveitou. Então, nós devemos ter medo, temer o que nos aguarda, né, do nosso futuro. Às vezes nós estamos no pé do monte, nós temos uma visão. Quando subimos o monte, a visão já muda. Nós não sabemos o que nos aguarda depois das nossas conquistas. Ó Senhor Jesus. Então creia, você foi feito para ter Deus como sua plena satisfação. Todas as demais coisas jamais o satisfará por completo. Ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz, ser o que o outro é, nada disso é o que você realmente precisa. O que é dos outros é dos outros. Nós devemos buscar o que é nosso, o que é particular de cada um. Comparações, invejas, cobiças e ciúmes são algo muito sério. Por isso, ore ao Senhor para sondar seu coração e revelar a você se há alguma comparação em relação a alguém. Isso pode ser o gatilho de uma série de males que evoluirão desses sentimentos. E desses sentimentos evoluirão as obras da carne. Queremos terminar encorajando você a refletir um pouco sobre esse assunto. Mateus 16, 26. Lê comigo aí. Mateus 16, 26 fala: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então reflita sobre isso. Eu encorajo cada um de vocês e também me encorajo a conhecer mais a vontade de Deus para nós. Estamos chegando numa reta final. Nós não temos certeza nenhuma sobre o nosso futuro, porém, se nosso futuro estiver diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, com certeza resultará em vida em paz para cada um de nós. Jesus é o Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, continue acompanhando as nossas mensagens, se inscreva no canal para que você possa desfrutar mais. E caso queira se inteirar mais sobre os assuntos que nós falamos do JAV, Jornal Árvore da Vida, na descrição desse vídeo existem 2 contatos que você pode entrar ali e perguntar sobre o jornal e saber como você pode adquiri-lo. Jesus é o Senhor.